tamanduá-bandeira foi apresentado para a ciência como Mimercófaga tridáctila. Esse nome foi criado pelo naturalista sueco Carl von Linné em 1758, na sua famosa obra Systema Naturae. Esse curioso mamífero já era conhecido dos estudiosos europeus com base em relatos de viajantes desde o século XVI. Muito antes disso, foi representado em pinturas rupestres de milhares de anos atrás, que foram encontradas na região do Boqueirão dos Veados, em Xique-Xique, na Bahia. Essas expressões artísticas também se estendem a objetos da cultura material de várias etnias. Os Chetá, que viviam na região noroeste do Paraná, faziam pequenas esculturas com cera de abelha, e o tamanduá-bandeira foi um dos animais retratados por eles. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, ele foi mencionado por todos os primeiros cronistas. Um deles foi José de Anchieta, em 1560, que o caracterizou com certa injustiça, mas demonstrando já ter algum conhecimento sobre a sua dieta. Graças ao formato peculiar do corpo e suas características únicas, despertou a atenção de outros estudiosos anteriores a Linneu, como Magrave e Piso, na célebre Historia Naturalis Brasili, de 1648. Devemos a eles as primeiras ilustrações publicadas da espécie. No contexto do Brasil holandês, foi retratado por outros artistas que pertenciam à comitiva de Maurício de Nassau, no nordeste do Brasil, como Albert Eckhout e Franz Post. Um outro foi Zacharias Benneger, escritor e desenhista de Dresden, na Alemanha, autor de Tierbuch, O Livro dos Animais, diário onde descreveu e ilustrou com aquarela os vários animais que observara. Também, como resultado do Brasil holandês, Wilhelm Piso incluiu um outro desenho, ligeiramente modificado do original, em seu livro sobre História Natural e Medicina, produzido em 1658. Nesta obra, com mais nitidez, pode-se perceber outros detalhes, como a posição dos dedos, a enorme língua e as formigas. Outros autores que também inspiraram a descrição de Linneu foram o britânico John Ray e o alemão Albert Speer, conhecidos autores da história natural entre os séculos 17 e 18. Não foi somente Linneu que se baseou em Magrave e Piso, como também vários outros ilustradores que se seguiram. Algumas dessas imagens são cópias indiscutíveis da iconografia produzida no período Brasil holandês, uma vez que naquele tempo, muitos animais brasileiros eram totalmente desconhecidos na Europa. O modelo replicado por vários anos por Magrave foi então modificado pela obra do Conde de Buffon, agora baseado em um exemplar que recebeu para exame no Museu de História Natural de Paris. O animal chamou tanto a atenção de Buffon que ele dedicou 36 páginas do volume 10 de sua Histoire naturelle para uma descrição detalhada, além de usá-lo em uma imagem alegórica que aparece no prefácio do livro. Foi assim que, por décadas, uma representação distinta daquela apresentada por Magrave começou a circular na Europa, resultando então na produção de outras ilustrações inevitavelmente semelhantes. Logo em seguida, aquela apresentação do animal em um pedestal passou a ser copiada em diversas obras, dentre elas a do desenhista italiano Pietro Scartaglia, no Tratado de Zoologia de Innocente Alessandri. Em outras edições de suas obras, o próprio Buffon fez modificações em sua prancha original, alterando o cenário, mas mantendo o animal com seu formato inicial. Por não conhecerem o formato e as posturas do animal, os ilustradores chegavam a sugerir que o focinho fosse maleável, talvez como uma tromba. Além disso, a cauda era mostrada caída, algo bem distinto do jeito como estamos acostumados a vê-lo quando em vida livre. Buffon, no entanto, também estava sujeito a equívocos e, recebendo um espécime adulterado, passou a chamá-lo de tamandua, tratando a nossa espécie, a autêntica, pela grafia fonética francesa, tamanois. Esse animal, cuja origem é desconhecida, nada mais era do que uma pele de coati pintada e com os dentes arrancados, o que levou o famoso naturalista a ser constrangedoramente enganado pela farsa. E para piorar a situação, diversos outros autores utilizaram-no como fonte, replicando por vários anos aquela informação ilegítima.
A aparência do tamanduá-bandeira, expressa em imagens, modificou-se drasticamente ao fim do século XVIII, quando as cores e a postura passaram a ser representadas de maneira muito mais realista. Isso se deve às observações do explorador britânico John Talbot Dillon, a partir de um exemplar vivo que foi levado de Buenos Aires para o Zoológico de Madrid em 1776. A partir das primeiras décadas do século XIX, como resultado de inúmeras viagens de naturalistas pelo interior do Brasil, a representação do animal foi melhorando aos poucos, tornando-se muito mais adequada. Em outros países, os contatos com a espécie também foram registrados por parte de observadores pouco conhecidos, como o padre jesuíta Bartolomeu Munhoz, que o encontrou na região de Montevidéu, no Uruguai, em 1830. Naturalistas mais célebres, como Alcides d'Orbigny, também se ocuparam em produzir ilustrações fidedignas, embora ainda rudimentares do ponto de vista técnico. Conforme essas obras baseadas em testemunhos pessoais eram publicadas, suas ilustrações acabavam por inspirar a produção de novos desenhos, geralmente sem que os artistas tivessem qualquer tipo de contato visual com o animal vivo e muito menos na natureza. Em algumas situações, já com algum conhecimento sobre a história natural, buscava-se mostrar uma aparência mais realista, posicionando-o em simulações de ambiente natural, porém muitas vezes beirando o fantástico. Assim, a indiscutível capacidade de defesa do tamanduá-bandeira frente a predadores inspirava a produção de insistentes imagens de lutas entre ele e outros animais ferozes. O tamanduá-bandeira é sem dúvida um ícone da fauna brasileira e assim nada mais natural que seja representado sob diversas expressões e técnicas que se estendem muito além das artes plásticas, em especial o artesanato. Essas técnicas de representação, incluindo sua manufatura e pintura, preservam-se através do tempo, sendo compartilhadas e replicadas ao longo das gerações. Em todos os casos, a repetitiva lembrança do tamanduá-bandeira nessas obras apenas confirma sua condição de um dos seres vivos mais emblemáticos da fauna brasileira. Projeto Artemisia, redescobrindo o Brasil vivo. Produção Editora Macambira. Ciência, Arte e Cultura.